Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Eu sou o Lucas Arantes, vou chamar aqui o professor Dante Velloni para que nós possamos iniciar aqui as pinceladas da história da arte. Bom dia a todo mundo, boa noite, boa tarde, eu não sei que horas você está assistindo isso. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, Lucas, como vai? Tudo bem? Prazer estar com você novamente. E com os nossos Maravilha. queridos alunos, né? Com certeza. Nesse vídeo você que está nos assistindo, você vai com certeza ampliar a sua paixão e conhecimento pela história da arte. E nesse vídeo nós vamos falar mais sobre arte contemporânea. Isso é arte? Acho que é uma pergunta que todo mundo ou algumas pessoas podem fazer e nós vamos falar aqui. Professor, o que é arte contemporânea no seu ponto de vista? Bem, a arte contemporânea, teoricamente, seria toda obra de arte ou obra considerada arte que tenha sido produzida nos nossos tempos, enquanto nós existimos. Esse é o sentido absolutamente literal. Agora, no sentido artístico, no sentido crítico, no sentido historiográfico, nós podemos considerar a história, a arte contemporânea a partir de uma mudança de paradigma que acontece após a Segunda Guerra Mundial, especialmente sediado nos Estados Unidos, com o movimento pop art. A pop art tem uma marca de mudanças, porque até então, com o surrealismo, né, considerando cronologicamente os movimentos, o surrealismo ainda se mantinha como um movimento moderno, né? E a diferença entre movimento ou período, desculpa, da arte moderna, não é período modernista, podemos dizer assim, e se difere do período pós-moderno. E o período pós-moderno é o que nós chamamos de arte contemporânea. Então, nós tratamos dessa maneira. Agora, nem tudo que é feito hoje, que é feito agora, tem o caráter, tem a linha poética das artes contemporâneas. Professor, isso que eu ia te perguntar. Tem algumas pessoas que eu já ouvi falar, eu não sei se você já viu algum comentário nesse sentido, de que eles falam assim: ah, meu sobrinho também faria esses riscos. Ah, essa torradeira eu pego lá em casa e ponho no museu, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu queria que você explicasse o que não é arte contemporânea. É isso? É eu pegar minha torradeira, ir no museu, deixar em cima, como algumas pessoas falam? O que você explicou o que é arte contemporânea na sua linha cronológica e o que não é arte contemporânea? Então, a questão de o que não é arte contemporânea é, é aquela arte produzida a partir de influências muito acentuadas de outros períodos, influência muito acentuada de outras linguagens já desenvolvidas. Às vezes, o sujeito até se inspira num trabalho contemporâneo, mas ele não tem, essa obra não contém a verdade. Isso é uma verdade, isso é uma autenticidade, e que não tem os elementos surgidos a partir da reflexão do artista, desse artista que produz. Pegar um objeto, você mencionou a torradeira, né? Pegar um objeto, colocar lá e coloca sobre um módulo de madeira e coloca uma torradeira como uma escultura. Esse gesto nos remonta ao dadaísmo, se não ao dadaísmo, ao período neodada, ao período da arte povera, ou ainda da nova representação, do novo realismo do século de 1960, aproximadamente, quando artistas apropriam-se de objetos e também, a exemplo daquela modificação, daquela alteração que Marcel Duchamp faz,
de deslocar um objeto do seu meio para outro, mas e atribuir-lhe o status de arte, somente esse gesto já foi feito. Então, para que haja arte, é necessário que haja uma dose de criatividade. É muito necessária a criatividade, isto é, um quanto de novo, porque acrescenta-se a informação. Sem o que nós chamamos de novo é aquilo que é redundante. E o que é redundante já faz parte do repertório, eu não preciso mais dele. É informação desgastada. Então, quando eu vejo alguém agora, depois daquela experiência do Maurício Castellan, que pega uma banana e coloca uma fita colante ela na parede e vende por $120 mil, outra pessoa que vai e pega um abacaxi e coloca na parede, isso é micagem, isso o macaco faz. Gente é para criar. Então, penso que o sentido, né, não é só. Existem muitos artistas que tratam-se como artistas contemporâneos e acabam repetindo, pura e simplesmente repetindo experiências de outros artistas ou de produzindo obras que já foram produzidas, né? Então, Muito interessante essa sua colocação, quer dizer que a arte contemporânea ela tem que ter a inovação, né? Ela tem que ter algo de inédito, de ineditismo, para que seja considerada arte contemporânea, não é só você ter uma reprodução. Mas a arte clássica, ela também é, de certa forma, ou a arte mais técnica, né? Você não vai pintar a mesma Mona Lisa, né? Você tem que fazer um outro tipo de pintura para você fazer uma bela pintura, né? Uma bela arte. sem, sem dúvida, Lucas. Tem os artistas mais honestos que copiam obras passadas, são os chamados acadêmicos, né? Eu sempre comento que no Brasil tem pouco acadêmico, porque não tem formação acadêmica, eles só são ruins, só são artistas ruins. E muitas vezes fala assim: o artista é ruim, ele é acadêmico. Virou a arte acadêmica no Brasil, acabou se transformando em sinônimo para a crítica, hein? Eu estou falando para a crítica, não para o sujeito, o leigo. O leigo olha aquela obra e acha lindo, né? Aquela mesma paisagem que já foi feita, repetida desde o século XVIII, XIX, e a mesma paisagem, do mesmo jeito, aquele boizinho andando no fundo, um eucalipto ou um álamo, né? Muitas vezes a pintura da Europa. Pintores aqui do Brasil que não saíram, não tiveram experiência fora, que pintam casinhas com neve. Isso são. Eu estou falando desses artistas, e que são artistas também. Nós temos que entender que, eu sempre digo isso, a arte, se tem um núcleo que chama aquilo de arte, ele é obra de arte. Nós estamos falando, então, nós temos que, muitas vezes, distinguir de qual arte, ou a qual arte, nós estamos nos referindo. A arte contemporânea, se ela é arte contemporânea, ela tem que ter algo de não só novo pelo novo, né? Não é aquele chamar a atenção, aí ela é novidade nesse sentido, mas ela precisa falar, ela precisa ser contundente de tal maneira, quando fala do seu tempo, que ela pega o espectador pelo anzol. Então, é fundamental para um artista estudar a história da arte para ele saber aonde ele está se posicionando, se colocando. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não, como artista contemporâneo, como professor de história da arte, como estudioso de estética, eu não sou esteta, eu só sou um bom leitor de estética, né? Especialmente estética contemporânea. Aliás, que é o que diz respeito a nós, a estética contemporânea, né? Não adianta ficar lendo o Croce do começo do século XX, que inclusive defendia de alguma maneira uma estética mais associada ao, ao, aos movimentos autoritários do início do século XX, vamos dizer assim.
Não adianta eu ficar lendo se hoje eu tenho um mundo diferente, são 100 anos depois, e tanta coisa aconteceu, já aconteceram todos esses movimentos que você sabe e precisaria saber: o cubismo, o dadaísmo, futurismo, suprematismo, surrealismo, a pop art, tudo. Será que isso não transformou, não modificou? Né? Então, nós temos que ter uma leitura da arte hoje, porque a arte hoje nós temos uma outra arte, portanto, exige-se que se tenha uma outra leitura sobre ela. Portanto, o artista contemporâneo, que está vivo hoje, então ele é, de alguma maneira, artista contemporâneo, seja no sentido literal, seja no sentido mais simbólico, esse artista, ou no sentido poético, estético, de poética, esse artista tem uma obrigação, é fundamental que ele conheça a história da arte, até para não repeti-la. Porque a Excelente. arte contemporânea não admite isso, não admitiria, teoricamente. Você vai aí nas galerias, nos museus, está repleto de. Eu já vi isso aqui, mas não é dele. Não é dele. Você viu lá de um artista de um outro tempo. Então, fiquemos atentos para que a gente não repita a história. Que interessante. E quando você fala de ir numa galeria, para o público comum, eu fico imaginando a oportunidade que talvez eles estão perdendo de estudar a história da arte, que não é só saber o nome também, né? Dadaísmo, surrealismo, suprematismo, entender o contexto, entender a profundidade e a correlação deles com a história da arte em si. Eu fico imaginando por que estudar a história da arte contemporânea hoje? Para apreciar melhor os museus, as exposições de arte, porque todos, se a pessoa quiser sair hoje, nas cidades, sejam pequenas, sejam grandes, tem museu, nas capitais tem centenas de galerias de arte. Isso da história da arte faria ela ter apreciar melhor esse movimento contemporâneo? Mas nem tem dúvida, Lucas. Eu estava me referindo agora há pouco a artistas que, segundo meus critérios, entendo que devem ter uma formação em história da arte boa. Não só ter história da arte, porque passou na faculdade e teve, aí aí tinha que fazer o trabalho, apresentou seminário. Eu conheço professores que dão 6 temas durante um semestre e 6 grupos vão apresentar 6 seminários. Cada grupo só sabe sobre o seu seminário, só sabe mais ou menos, né, sobre o movimento que é tema do seu seminário, não sabe nada dos outros. Não, o artista precisa saber boa história da arte, ter uma boa formação de história da arte, que pode, inclusive, auxiliá-lo na sua criação. É acréscimo de repertório. Isso serve para quem não é artista também, Lucas. Quem não é artista e pretende visitar museus, conhecer galerias, conhecer, enfim, visitar patrimônio histórico, artístico, cultural, é de bom alvitre que conheça um pouco da história da arte para compreender por que está vendo e admirando aquilo. Aliás, muitas vezes, e sabe-se bem disso, o sujeito vai com um grupo turístico numa excursão e ele nem sabe por que ele está olhando aquele prédio. Às vezes ele tem alguma informação curiosa. Isso aqui foi feito com material que só encontrava, às vezes, um detalhezinho, sabe disso, mas não sabe o contexto. Um curso de História da Arte oferece para o seu aluno, deve oferecer para o seu aluno, uma amplitude de informação, de conhecimento, que forma um repertório. Repertório para que, quando ele for num museu, ele passe por uma obra e não diga isso que você iniciou a conversa assim, dizendo: mas espera aí, meu filho também faz isso. Volto na arte contemporânea. A arte contemporânea não exige vamos dizer, uma habilidade manual do artista mais.
A arte contemporânea é pensamento. A arte contemporânea. Disse o Theodor Adorno, grande filósofo do século XX, todos possivelmente já tenham ouvido falar dele. O Theodor Adorno disse, em 1960, precisamente, redondinho, quando estava a explosão da arte contemporânea, ele diz que a arte desses tempos, dos nossos tempos, não precisamente dessa maneira ele diz, mas ele diz a arte dos nossos tempos não existe se nós não pensarmos e conhecermos sobre ela e sobre o seu contexto. O contexto é o que levou-a a existir. Por exemplo, citei aqui aquela banana com a fita crepe. Não é fita crepe, é uma fita prateada segurando a banana na parede e o sujeito vende por $120 mil. Uma banana que vai apodrecer. Que vai apodrecer, depois o que ele comprou? Ele não comprou um objeto em si, ele comprou uma ideia. Ele comprou o status daquela propriedade. Quer dizer, eu tenho uma obra que ele pode mudar. Veja, a banana, ele pode mudar a fita. Quer dizer, materialmente, a matéria não existe mais, a mesma matéria. Ele vai ter que pegar uma banana nova, com uma fita crepe nova e colocar ali. Mas, espera aí, isso não é mais aquela obra. A arte contemporânea também não exige isso, porque ela está aqui e não aqui. Dante, você falando isso, me veio uma ideia de que, teoricamente, todo mundo que está nos assistindo, ou todas as pessoas que gostam de história da arte, são potenciais artistas também, se elas entenderem a cronologia da história da arte, aonde elas poderiam acrescentar um ponto, né, aonde elas poderiam inovar. Teoricamente, já que a habilidade técnica, eu não aprendi a desenhar quando eu era criança, mas se a pessoa estudar, conseguir ver uma brecha, uma ideia para acrescentar um ponto na história da arte, ela é um potencial artista, seria isso? Sem dúvida. Tanto que hoje existem muitos artistas que não são artistas. Se nós olharmos, por exemplo, no nosso curso que tem a arte cinética ou a arte cibernética, nosso curso tem módulos sobre essa arte. A formação deles, a maioria deles é engenheiro elétrico, eletrônico, mecânico, eles não são artistas, são pessoas sensíveis que aproveitaram um conhecimento e desse conhecimento extrapolaram para transformar e criar, ou melhor, extrapolaram para até criar um objeto estético, um objeto que foi traduzido e compreendido por uma poética, isto é, há algo sensível nele. Então, na arte contemporânea, não há a exigência que existia, por exemplo, no século XIX, XVIII, que o artista tivesse uma formação lá na academia e aprendesse anatomia, soubesse desenhar, até porque o sinônimo de arte até o início do século XX era pintura. Pintura era sinônimo de obra de arte. Mas se nós pegarmos, por exemplo, o cilindro de bicicleta do Picasso, que ele pega o cilindro de bicicleta e o guidão de bicicleta e faz uma cabeça de touro, quer dizer, cabeça de touro, isso é, você entende como uma cabeça de touro, embora essa obra de Picasso, ela já é de 1940 e pouco, ele sabia que o Marcel Duchamp já havia feito todas aquelas obras que eram como era aglutinação de 2 ou 3 elementos, como, por exemplo, o banco e a roda de bicicleta, né, chamada roda de bicicleta, que é um banco com um garfo de bicicleta com a roda. Quer dizer, o que acontece? Isso não exige adestramento para produzir. Eu tive uma formação mais erudita, uma erudita clássica, assim, inclusive de formação do desenho, né? Eu fui, inclusive, professor de desenho de modelo vivo na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, fui professor de plástica lá também, fui professor em outras universidades.
Então, eu tenho uma formação. Quando nós adotamos a arte contemporânea, nós não estamos traindo aquilo que nós aprendemos lá atrás. Eu acho que isso é uma coisa importante para que a gente tenha em mente. Porque muita gente pensa assim, pô, eu tenho toda aquela formação lá atrás. E agora comecei a gostar disso, dessa banana pendurada de US$ 120 mil. Você não está traindo, você está ampliando o seu conhecimento. Antes você só tinha conhecimento, vamos dizer, dos clássicos. Agora você tem dos clássicos e também dos contemporâneos, e é necessário para compreender o nosso tempo. Compreender, por exemplo, voltando à questão da banana. Onde é que está o contexto nessa obra, né? Lembrada aqui como jogada de marketing. Na verdade, o Maurício Castellan não precisa de jogada de marketing. Por isso que vejo na obra dele uma seriedade, vejo um interesse muito grande na obra dele, tenho um interesse. Porque o Maurício Castellan, gente, ele é pouco conhecido no Brasil, mas eu conheço algumas obras dele, entre elas aquela que é uma figura, eu vi na Bienal de Veneza, é um artista que participa da Bienal de Veneza, sim, ele tem um mercado muito grande, ele não precisa fazer isso para existir. Ele fez isso porque ele compreendeu que na arte contemporânea um ingrediente novo que não tinha lá no início do século XX entrou em pauta, que é o mercado. Então, isto é um diferencial muito grande daquela arte moderna. O mercado, e quando eu falo mercado, é a galeria, é um museu, e todo esse sistema de compra e venda de obras, incluindo as coleções particulares. Que, aliás, muita gente pensa que o colecionador de arte, claro, sempre colecionador de arte é alguém que gosta de arte. Sem dúvida, o colecionador de arte gosta de arte. Mas não pensemos e não sejamos tão puristas que ele só compra as obras no intuito de eu gostei desta obra. Muitos deles, conheço colecionadores que só compram obras que são realmente da sua preferência. Mas a maioria dos colecionadores, eles fazem a coleção e constituem coleções, inclusive depois abrem fundações, enfim. Mas aquele instituto, aquela instituição, enfim, ela tem também um fim de mercado. Isso não é pecado. Não, absolutamente não. Não estou fazendo aqui uma crítica a essa dinâmica. Eu estou apontando que existe. Nestas negociações entre um colecionador que tem várias obras de e que comprou quando o sujeito ainda era um iniciante, tem obras desse artista e que valorizou muito, por exemplo, galerias que compraram obras da Adriana Varejão, quando a Adriana Varejão estava começando, e, de repente, a Adriana Varejão, da obra que pagou 100 mil lá atrás, se é que pagou isso, a obra dela está custando US$ 2 milhões, quando não. Então, é uma evolução patrimonial muito grande, é um ganho. Então, isso é um mercado que, no início do século, era muito mais sutil, muito mais. Por exemplo, Gertrude Stein, que era uma colecionadora, uma intelectual do início do século, que apadrinhava os artistas, e além de artistas, os escritores, a exemplo do Hemingway, Picasso, que ela dava ordens para o Picasso, ela comandava, ela dava até orientação estética para o Picasso, que ela era muito impositiva. Enfim, ela tinha uma belíssima coleção, mas ainda ela não transitava com o mercado. Ela tinha uma coleção, obras que ela gostava muito. Existem colecionadores também que fazem, selecionam as aquisições por esse caminho. Mas outros colecionadores fazem investimento. Inclusive, esses que fazem investimento nem querem mostrar a obra, nem montam institutos, fundações, museus. Esses nem mostram, fica lá fechado.
Quando tem uma imagem de uma obra, ele não divulga, nem deixa divulgar, até nem ajuda a expansão cultural, né? Para a gente conhecer a obra de outros artistas, que muitas vezes é da coleção particular dele, e ele não permite isso. Diferente de outras coleções e colecionadores que abrem seus espaços para o público. Isso é muito bacana, e os americanos fizeram muito isso. Né? Os americanos, esse é um modelo, digamos, americano do pós-guerra, que tá certo que tinha lá seus interesses, né? Tinha lá seus interesses para quê? Fomentasse a arte da liberdade americana contra a arte autoritária e fechada da União Soviética, né? Da representação. Mas, enfim, isso é uma discussão que a gente faz muito longamente no nosso curso, quando falamos especialmente do expressionismo abstrato. Né? Enfim, pessoas, empresários, milionários e que tinham coleções, que eles fizeram? Abriram galerias, abriram, às vezes, até a sua casa. A coleção Frick, né, em Nova York, que era de um sujeito que tinha o mesmo nome, é a própria casa, é o palacete dele, com a coleção. É espetacular. Conheço lá, talvez outras pessoas aqui pode ser que conheçam. Ele deixou esse legado, ele investiu, gastou muito dinheiro, mas ele devolveu de alguma maneira. Ele está aberto para que você entre e conheça. Quando vocês forem numa exposição de arte contemporânea, eu sugiro que não tenha um preconceito, não chegar a dizer, isso não é obra, isso não é arte, e vira as costas. Não. Ela está ali num espaço de arte e você considere uma possibilidade de que aquilo viria a ser uma obra de arte. Tá? Só considere assim. Tem gente chamando isso de arte. Eu quero entender por quê. E a arte contemporânea, ela exige compreensão. Exige compreensão não necessariamente do objeto que está à sua frente, mas dos elementos subjacentes e subjetivos que levaram o artista a fazer aquela obra.